As suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 3. Livro de Joel, capítulo 3. Verso 7 até o 17. Livro de Joel, capítulo 3, versos 8 ao 17. Estamos chegando no penúltimo domingo do livro de Joel. E já bate no coração aquela saudade de caminhar com esse profeta, de ouvir as suas palavras para a igreja. Vamos ouvir com atenção o penúltimo sermão no livro do profeta Joel. Diz assim a palavra do Senhor, começando no verso 8. No verso 7. Eis que eu vos suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, o vale de Iavé vai julgar, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor, diz o Senhor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é muito grande. Multidões e multidões no vale da decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião no meu santo monte, e Jerusalém será santa, o meu povo separado. Os estranhos não passarão mais por ela, os estranhos não tocarão na minha noiva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para todo sempre. Oremos. Senhor bondoso Deus, majestoso Rei sobre todas as coisas, rogamos que o Senhor fale com o teu povo. Teu povo ansia por tua palavra. Não nos deixa, Senhor Deus, sem antes falar aos nossos ouvidos. Não nos despede daqui, Senhor, sem antes falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui muito diferente de quando entramos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Uma das coisas mais interessantes de aprender enquanto eu li as Escrituras e eu frequentava o seminário sobre os ciúmes do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem ciúmes. Em Êxodo, capítulo 34, verso 14, ele vai revelar que o nome do Senhor é ciúmes. Se você for para o texto e ver na sua casa, a nossa tradução está assim: o nome do Senhor é Senhor zeloso. Mas a palavra para zeloso no hebraico, literalmente traduzido, é ciúmes. O Senhor é ciúmes. Quando nós pensamos em ciúmes, talvez a primeira coisa que surja na nossa cabeça é naturalmente um casal que está namorando, né? É natural que uma namorada, uma esposa, ela quer saber com quem o esposo está saindo, para onde o esposo está indo, com quem o esposo anda conversando, com quem ele tem gastado o seu tempo. É natural isso. E nós, esposos, também, nós naturalmente também temos zelo por nossa esposa, temos ciúme por nossa esposa, e nós não queremos que ela saia com outros homens, que ela converse demais com outros rapazes,
ou qualquer coisa desse tipo. Mas existe um ciúmes que não é muito falado, né? Que é o ciúmes dos pais. Né? Nós filhos vemos isso assim de perto com os nossos pais, mas nós não paramos para perceber como é comum ver o ciúme paterno. Veja, é natural. Você permitiria, por exemplo, que um menino chamasse o seu filho de burro? Não, você tem ciúmes por ele, você tem zelo por ele. É meu filho. Eu não quero que as pessoas zombem do meu filho. Você gostaria que alguém batesse no seu filho, uma pessoa que você não conhece? Não, é o meu filho. Eu cuido do meu filho. E você não tem o direito de tocar no meu filho. Você não tem o direito de bater no meu filho. O ciúmes, seja ele paterno ou o ciúmes entre casais, quando ele não é doentio, ele é uma forma de demonstrar amor, é uma forma de demonstrar cuidado que nós temos um para com o outro. A minha mulher, a mulher que fez pacto comigo, ela é minha no pacto e não pertence a nenhum outro homem pode tocar na minha mulher. Portanto, eu vou protegê-la das pessoas mais intencionadas, eu vou protegê-la. O meu filho, ele é dado por Deus a mim, e por isso ninguém encosta a mão no meu filho. É um ciúmes natural. Veja, como nós sabemos das Escrituras, o nosso Senhor Deus, Ele nos ama, nós somos o seu filho, nós somos o seu povo. E por isso Ele mostra esse ciúmes bom, esse ciúmes protetor. O amor do Senhor Jesus Cristo por nós é tanto que se mostra nos ciúmes. Uma profecia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, diz que o Messias, ele arderia em zelo, ele arderia em ciúmes. E quando Cristo, ele vê a casa do Senhor, que pertence ao Senhor, sendo usado como casa de ladrões, o que o texto da Bíblia diz? Diz que ele ardeu em ciúmes. Essa é a casa do Senhor, porque você está prostituindo a casa do Senhor com outras coisas? Por que você está trazendo algo impuro para a casa do Senhor? Tanto figurativamente, nosso Senhor Jesus Cristo ardeu de ciúmes, como literalmente ele ardeu naquela cruz de ciúmes para resgatar o seu povo das mãos de outro, das mãos de Satanás. O ciúme de Deus é o seu amor ardente para proteger o seu povo, para salvá-lo, para cercá-lo de graça por todos os lados. E só que quando ele faz isso, qualquer um que tenta bater de frente com o povo de Deus, ou com o próprio Deus, descobre que o nosso Senhor é uma muralha ao redor do seu povo. Esse é o zelo do Senhor. Quando os povos se reúnem para destruir o povo de Deus, ele se coloca como uma muralha, e os povos quebram a cara, batendo a sua cabeça na muralha. Enquanto no livro de Joel nós vemos no capítulo 1, Deus, ele também é um pai zeloso, então por isso que ele disciplina o filho. Todo pai que ama o filho, disciplina o seu filho. E ele disciplina o seu filho Israel com uma praga de gafanhotos. Israel tinha se afastado, tinha pecado, tinha ido atrás de outras nações, e o Senhor envia gafanhotos para disciplinar o seu povo, e os gafanhotos comem tudo ao seu redor. Deixam o povo de Israel sem nada, sem comida, não havia alegria na terra, não havia nada, só havia fraqueza, só havia dor. Só que as outras nações ao redor, que não tem nada a ver com Israel, as outras nações, Edom, você tem o Egito, todas as nações ao redor, viram Deus castigando o seu povo, e eles falaram, está na hora agora de abusar do povo de Deus, já que eles estão sendo disciplinados. O que acontece? Eles veem o povo humilhado, enfraquecido, e começam a zombar. Começam, como nós vimos nos versos anteriores, a roubar os menininhos e as menininhas para vender, para comprar prostituição. É absurdo o que nós lemos nas Escrituras, que as nações ao redor de Israel estão fazendo com o povo de Deus. Os vizinhos do povo de Deus se aproveitaram desse momento para destruir o povo de Deus. E o que um pai amoroso faria vendo seus filhos sendo destruídos? O que um pai amoroso faria vendo essa situação das pessoas zombando, escarnecendo do seu filho, que está humilhado, quebrado, prostrado? É isso que nós vamos ver na pregação de hoje, com apenas um ponto. Deus conclama as nações ao vale da decisão. Elas vão prestar contas do que elas fizeram com o povo de Deus. O justo juiz vai dar o seu veredito. Deus, ele vai chamar essas nações que zombaram do seu povo ao vale da decisão. Eles vão prestar contas de cada zombaria, de cada mazela, de cada miséria que eles fizeram com o povo de Deus aqui na terra.
Vejam comigo, por favor, o texto começa nos versos 9 a 11. Veja o que diz o texto. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Nós vimos no sermão passado como Deus ele começou a citar os muitos e terríveis crimes que as nações fizeram contra o teu povo, o povo dele. Inclusive eu mencionei logo agora, né, que eles estavam pegando as crianças do povo de Deus e vendendo, né, com o intuito de prostituição, né, em trocar por meretrizes essas crianças. Essas nações, elas se agigantaram contra o povo de Deus quando o povo de Deus estava pequeno. Eles se aproveitaram do povo do Senhor. Então, o que acontece? Elas continuam as vidas delas. O texto vai falar, veja, forjar a espada das vossas relhas de arado. Eles estavam com relhas de arado na mão, ou seja, instrumento de arar o campo. Eles estavam, veja, com podadeiras em mãos. Eles estavam vivendo a vida deles, arando o campo, cuidando do campo. Eles estavam abusando do povo do Senhor, vivendo como se nada tivesse acontecido. Ah, como é bom, né? Sem consequência nenhuma. Eles estão bem estabelecidos, nada vai mal às nações vizinhas. Tanto que quando o Senhor convoca eles para juízo, aqui no nosso texto, eles não estão preparados. Eles estão com as podadeiras e com as aradeiras na mão. Eles estão ali vivendo a sua vida de agricultor. Quando o Senhor fala, transforma essas suas ferramentas em espada, porque você vai guerrear contra mim. Você vai descer ao vale da decisão, você vai descer ao vale de Josafá, e essas suas podadeiras, essas suas aradeiras vão se transformar em espada, e vocês vão lutar contra mim. Se preparem. Vocês conseguem perceber a zombaria desse verso? Conseguem perceber o Senhor zombando desses povos que massacraram Judá? Vai, faça suas armas. Comece a preparar. O homem que é do campo, que diz eu sou fraco, diga eu sou forte. Comece a preparar o seu exército. Vocês vão guerrear contra mim. Interessante, voltem comigo, por favor, as escrituras para o Salmo 2. Nós vamos ver uma história muito parecida no Salmo 2. Volte um pouco comigo para o 2º capítulo do livro dos Salmos. Veja o que diz a palavra no verso 2. Salmo 2:2 diz assim, ó: os reis da terra, eles se levantam, os príncipes, eles conspiram. Contra quem? Os príncipes, eles estão ali reunidos, conspirando contra quem? O texto diz, contra o Senhor e contra o Messias. Dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos os seus nós, sacudamos as suas algemas. Olha que coisa, eles estão aqui, o Senhor fala, por favor, se reúnam, peguem as suas armas, vocês vão guerrear contra mim. E os príncipes dos povos estão tramando como é que a gente vai destruir o povo do Senhor, como é que a gente vai guerrear contra o Senhor. Enquanto eles se movimentam, fazem suas espadas, as suas lanças, as suas catapultas, todo o seu exército. O que o Senhor está fazendo? Veja comigo no versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor vê toda a movimentação e o Senhor zomba. O Senhor ri. É como se fossem formiguinhas se amontoando para lutar contra o Criador dos céus e da terra. É como se fosse uma criança que pega uma arminha de brinquedo de borracha e acha que pode vencer qualquer coisa. O Senhor vê isso e Ele ri. É engraçado. Consegue imaginar as cenas, meus irmãos? Os homens feito de pó, como a Bíblia diz, né? Do barro, da argila. Poderosos cavalos, animais que Deus criou, se juntando em suas armaduras pesadas, espadas gigantes. Tanta arrogância. Eles se levantam contra Deus. E Deus, Ele ri. O Senhor do pacto zomba quando vê uma coisa absurda como essa. Veja como os versos 12 e 13 continuam, diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Josafá, como nós falamos na pregação passada, Javé vai julgar.
porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Todas as nações, então, elas são chamadas para se reunir diante do vale de Josafá. O vale Javé vai julgar. Por quê? Porque o texto diz, está na hora da colheita. Está na hora da colheita. A imagem que o salmista usa, que o Joel usa, é a imagem do lagar. Ele vai dizer assim, olha, vinde pisai porque o lagar está cheio. Eu não sei se os irmãos sabem o que é lagar, eu confesso a vocês que eu não sabia antes de ler esse texto e procurar saber. É o lugar onde se fazem os vinhos. É como se fosse uma piscina construída, seja com concreto, com pedras, em que vai se amontoando as uvas e depois o que acontece? As pessoas entram ali e pisam nas uvas para fazerem o vinho. Qual é a imagem que Joel está usando? Veja, é como se a maldade dos povos ao redor de Judá fosse se amontoando, como se fossem uvas caindo no lagar. Eles vão crescendo, eles vão se tornando insuportáveis, eles vão transbordando. E o Senhor tem uma hora que Ele diz, já chega, é maldade demais. Ele pega os seus pés e pisa naqueles homens no lagar. É como se a maldade deles estivesse se acumulada. Ele vai dizer assim, vinde, pisai, porque o lagar está cheio. O Senhor diz, está na hora de cuidar do meu povo, está na hora de dar a paga àqueles que destruíram o meu povo. O lagar está cheio e eu vou pisar, eu vou pronunciar juízo. Veja comigo no livro do Apocalipse, se nós não vamos ver a mesma imagem para o fim do mundo, para o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 14. Veja se essa não é a imagem do fim dos tempos, o Senhor pisando no lagar, pisando como se fosse uma piscina de vinho, nesses homens maus. Veja só. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, começando no verso 15. Veja comigo, meus irmãos. Apocalipse 14, verso 15. Diz assim: outro anjo saiu do santuário, e veja que o anjo gritou, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens, sobre a nuvem, o Senhor Jesus Cristo: toma a tua foice, ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Está na hora da ceifa, está na hora da ceifa, está na hora de cortar, já foi, é muita maldade na terra. Veja o que acontece nos versos 19 e 20. Então o anjo passa a foice na terra e vindimou a videira da terra, a árvore de uva da terra, e lançou no grande lagar da cólera, da ira do Senhor Deus. E o lagar, o que acontece? É pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Imagine, 1.600 estádios de sangue. Essa é a imagem da cólera, da ira de Deus. O lagar se encheu. E agora está na hora de fazer o vinho. Que imagem terrível, meus irmãos. Que imagem terrível. Todos nós vamos permanecer e comparecer ao vale de Josafá, o vale de Deus vai julgar. É o mesmo vale que é referido em Apocalipse 14, versos 15, 19 e 20. E o Senhor, Ele vai amassar o homem mau. Veja o que acontece no verso 14 de Joel. O texto diz assim: multidões no vale da decisão. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. O dia do juízo final está chegando no vale da decisão, no vale de Josafá. Provavelmente você já ouviu até sermões sobre o vale da decisão.
É uma expressão famosa, né, que as pessoas usam muito, vale da decisão, onde o pregador ele chegava no púlpito e insistia que você tem que tomar uma decisão. Mas o texto não fala sobre você tomar uma decisão. O vale da decisão não é o vale que você vai tomar a decisão. Meu irmão, a sua decisão é tomada em vida, antes do juízo final. O vale da decisão não é o lugar onde você vai abraçar o Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo. Não é sua decisão. Esse vale não é a minha decisão por Ele, mas a decisão final dEle sobre mim. Ele vai pronunciar a minha sentença no vale da decisão. Todos nós, eu, você, todos nós vamos caminhar juntos para o vale da decisão, que o Senhor vai dizer culpado ou justificado. Ele vai decidir sobre nossa vida. No dia do juízo final, todos nós caminharemos para o vale da decisão. Que ninguém pense por um segundo que, como é uma multidão, veja, multidões no vale da decisão. Veja, que ninguém pense que porque é uma multidão, o Senhor não vai olhar para você, para os seus pecados, especificamente. Não pense que Deus vai poupar indivíduos porque tem uma multidão ali, Ele não vai conseguir ver todo mundo. Na sala de aula, às vezes, como professor, a turma começa a bagunçar, começa um caos, um barulho insuportável. Não é uma pessoa só, a sala toda começa a se desarranjar e 40 crianças gritando, correndo. Como professor, é tanta gente que não dá para discernir às vezes. Quem é que está fazendo barulho? Quem é que começou? Quem é que está gritando mais alto? São coisas que eu, como humano, não consigo muito bem perceber. Eu não consigo olhar todos, o que cada um está fazendo ali no meio daquela bagunça. E às vezes os alunos se aproveitam para passar dos limites, eles se aproveitam para gritar mais alto, eles se aproveitam para fazer uma brincadeira sem graça ali naquele momento. Eles se aproveitam desse momento terrível de bagunça, porque eu não estou vendo, porque é uma multidão, são 40 alunos, e eu não consigo enxergar o que cada um individualmente está fazendo. Por vezes, na verdade, é difícil enxergar tudo o que acontece numa multidão, mas Deus ele vê cada detalhe daquela multidão que se reúne no vale da decisão. Ele vê cada indivíduo, ele vê a vida de cada um, ele sabe todas as coisas, todos os mínimos detalhes. Abra, por favor, comigo em Mateus capítulo 12, verso 36. Veja como nenhum detalhe passará em branco no dia do vale da decisão. Mateus 12, verso 36. Vê o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Diz assim a palavra: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo final. Até aquelas palavras bestas que a gente fala, até as palavras frívolas que saem da nossa boca, o Senhor Jesus Cristo diz, de cada uma delas você vai dar conta nesse dia em que as multidões se reunirem no vale da decisão. Todos os homens serão chamados para serem julgados, e cada palavra, cada coisa insignificante, o Senhor vai saber, individualmente. Tão aterrorizante é este momento que Joel ele vai repetir no versículo 15 o seguinte: o sol e a lua se escurecem, no verso 15 de Joel, capítulo 3, e as estrelas retiram seu esplendor. Que dia terrível! Uma escuridão completa vai tomar conta de todo mundo, e todos nós caminharemos, marcharemos para o vale da decisão. Veja o início do verso 16, como ele continua. Nesse dia o Senhor vai estar lá no Monte Sião, bramando como um leão poderoso, e se fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão. Imagine o exército patético de homens que se reúnem contra o Messias. Esse exército que o Senhor chama nos versos 9 a 13, para se reunirem. Pegue as suas armas, deixa as armas. Imagine eles quando eles ouvirem o bramido do leão de Judá. Como eles devem tremer. O que a gente veio fazer aqui? O que a gente está aqui fazendo? E assim termina a sina dos ímpios. Eles pegam as suas armas, eles vão à batalha, marcham contra o Senhor dos exércitos, o Senhor poderosíssimo,
que acontece no final? Eles perdem a batalha, eles são julgados. Ninguém vai escapar da voz do leão de Judá que brame em cima do monte Sião. Mas há uma notícia boa em meio desse caos. Há uma notícia boa. Veja comigo, por favor, o fim do verso 16. O fim do verso 16 diz o seguinte: mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Meus irmãos, o povo em Joel e nós temos grande aprendizado sobre confiar na misericórdia de Deus. Nós sabemos o quão importante é se refugiar em Deus. Nós sabemos, assim como o povo aqui em Joel, que nós somos dignos de todas as pragas de gafanhoto que caírem sobre nossa cabeça. Nós somos pecadores e nós temos um salário certo, que é a morte e o inferno. Mas o Senhor, não é a primeira vez no livro de Joel, é a segunda, a terceira vez que Ele nos oferece um refúgio em meio a toda tribulação, em meio a toda miséria, em meio a toda dor, há um refúgio. E nesse dia, quando os ímpios eles fizerem as suas armas, as suas espadas, os seus escudos e forem batalhar contra o Senhor, o Rei dos Exércitos, sabe o que vai acontecer? Eu e você, povo do Senhor, a gente não vai precisar pegar numa arma. A gente não vai precisar pegar em nada, não vai haver uma cruzada para a eliminação dos ímpios. A gente não vai exercer vingança nenhuma, a gente não vai rir da cara dos ímpios, não, a gente vai estar lá adorando ao Senhor. E o Senhor, Ele vai acabar com os ímpios. A única coisa que a gente tem que fazer, o texto diz, é nos escondermos nele. É usá-lo como nosso refúgio, é correr para Ele. O texto diz, Deus diz para os ímpios, peguem nas armas, vistam as armaduras. Deus diz para nós, para o seu povo, se refugiem em mim, eu vou proteger vocês. Agora o último verso 17, diz o seguinte: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu nome, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Todo esse dia, todo dia do Senhor, todo dia do juízo final vai culminar em uma coisa, na glória do Senhor. Aqui nós vamos ver uma declaração perfeita daquilo que nós falamos no começo, o ciúmes de Deus. Depois de destruir todas as nações que atacaram e zombaram do seu povo, depois de fazer a limpa na terra daqueles que fizeram mal, abusaram do seu povo, o Senhor olha para o seu povo e diz assim: eu sou o Senhor deles, eu sou o seu Senhor e você é o meu povo, você é minha terra separada para mim. Veja o que o texto diz: saberão que eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus e eu habito no seu meio, em Sião, na minha igreja. Jerusalém, a igreja é minha, pertence a mim. E o texto termina dizendo, veja que detalhe perfeito: estranhos não passarão por ela. Você consegue ver o zelo do Senhor para com seu povo? Os ciúmes dele nunca mais vão tocar na minha noiva. Ele termina esse texto dizendo: a minha igreja, onde eu faço morada, a minha Jerusalém, vai ser protegida, eu vou ser os seus muros, e ninguém vai passar por ela de novo, ninguém vai mexer com minha igreja santa. E qualquer um que em vida buscar o mal da minha igreja, vai se ver comigo no vale da decisão. Para finalizarmos, meus irmãos, quando nós olhamos para o terrível dia do Senhor, nós podemos por um momento nos desesperar. Não me entenda errado, há causa para desespero sim. Há necessidade de desespero. A imagem que a Bíblia pinta é uma imagem sombria.
é mais angustiante. Será que eu sou digno de ser salvo? Será que eu faço o suficiente? Como será a minha ida ao vale da decisão? Como será? Qual será? O que será que o Senhor vai falar de você quando você chegar no vale de Josafá? No vale Yahvé vai julgar. De fato, no capítulo 3, Deus vai descrever pecados terríveis dos ímpios. Mas e os nossos pecados? Durante todas as Escrituras, nós vamos ver a descrição dos nossos pecados. Do quão terrível eles são. Do quanto nossa mentira é suja. De quanto nosso coração busca aquilo que não é o Senhor. Nossos olhos olham para impurezas. E nós? Nós não somos merecedores também desse juízo. Nós não merecemos a sentença que é dada a Edom, ao Egito, culpados. A Bíblia é muito clara quando diz que todos os pecados eles possuem uma pena, que é a pena de morte. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Como pode haver esperança para mim? Irmãos, você sabe por que Deus vai punir o ímpio? E não vai punir você que põe a sua esperança em Cristo Jesus. Porque no dia em que descermos para o vale... Sabe por que no dia que descermos para o vale de Javé vai julgar, o vale da decisão, nós podemos descer com alegrias e cânticos. Nós vamos descer juntos, cantando ao Senhor, mesmo em meio a esse terror todo. Porque Deus nos ama. Qual é o motivo dele nos amar? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu olho para mim e eu não vejo motivo algum para o Senhor me amar. Eu não sei. Mas o amor de Deus, como nós vimos no sermão passado, é um amor justo. Como é que Ele pode ser justo e amar pecadores como eu e você, que têm pecados tão grandes e terríveis? Sabe por quê? Deixa eu te dizer a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pagou o preço da justiça. O Senhor Jesus Cristo desceu no vale da decisão em nosso lugar. O nosso maravilhoso, gracioso Salvador, mesmo sem pecados, Ele padeceu o dia do Senhor. Ele pagou o preço da nossa justiça. Ele desceu o vale da decisão por nós. E pelas cortes celestiais, naquele dia, naquela cruz, Ele foi declarado diante do vale de Javé, vai julgar culpado. Ele recebeu a culpa, mesmo sem ter culpa nenhuma. O justo juiz olhou para Cristo e disse: culpado. Gálatas 3, versículo 13 diz que Cristo, Ele se fez maldição por nós. 2 Coríntios 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi amaldiçoado, Ele recebeu a pena que está descrita, que Ele foi amassado, Ele foi pisado naquela cruz, como um lagar cheio de uva e de maldade e de maldição. O Senhor foi esmagado e o seu sangue correu por estádios e quilômetros. Pelos seus próprios pecados? Não, Ele nunca pecou. Desde o seu nascimento Ele foi justo, preservado. Em toda a sua vida nunca houve um pecado sequer no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele padeceu pelos meus pecados. Ele padeceu pelos seus pecados. E é por meio do sacrifício de Jesus que desceu até o vale do julgamento do Senhor, que nós seremos salvos no último dia, quando o Senhor voltar. Os nossos pecados estão pregados na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E não há mais condenação para mim e para você, para aquele que se refugia no Senhor Jesus Cristo. Multidões e multidões no vale da decisão. Dentre essa multidão, ali vai haver um povo que anda com vestes brancas, como diz o livro de Apocalipse. Vestes que antes eram sujas, imundas, hoje
lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro, esbranquiçadas pelo lavar regenerador do Espírito Santo com o sangue de Cristo. Então, se você confia em Cristo Jesus e vive para Cristo, vestindo as vestes da justiça de Cristo, você vai ouvir no dia do vale da decisão, no vale de Javé, vai julgar: justificado, perdoado, adotado, herdeiro dos céus em Cristo Jesus. Esse é a decisão. Essa é a decisão. Esse é o julgamento. Justificado, perdoado, lavado, regenerado. Vinde, sobe ao descanso eterno. Multidões e multidões no vale da decisão. O Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor restaurou a sorte da sua igreja, como Ele prometeu no verso 1. E enquanto Ele pune os injustos da terra, Ele nos salva dos nossos pecados e a nossa boca se enche de canto, de música. Ou como vamos cantar em pouco tempo, quando a trombeta ressoar, eu irei com Ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor bondoso Deus, nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo por nós naquela cruz maldita. Somos gratos porque o nosso Senhor se fez maldição, Senhor, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque a sua vida santa foi imputada a nós. E os nossos pecados, as nossas mazelas foram imputadas a Ele, Senhor. Nós somos gratos porque vestimos vestes brancas, não vestes que lavamos, Senhor Deus, mas foram lavadas pelo Senhor com o sangue do Cordeiro, alvejadas, mais alvas do que a neve, puríssimas. Por causa daquela morte, Senhor Deus, naquela cruz. Senhor, Satanás pode nos acusar. Anjos podem se levantar contra nós. Príncipes falar. Mas nada nos separa do veredito final, justificado. Que bênção, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, como teu povo, justificado e justo. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.